Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje novamente para mais um quadro de saúde financeira. E no nosso primeiro contato a gente conversou um pouquinho sobre a questão dos juros compostos e um cenário aí que está sendo desenhado para o futuro do nosso país com base nas expectativas de mercado lá do relatório Focus. Bom, hoje a ideia é eu trazer para vocês uma ideia de uma ferramenta que pode ser utilizada exatamente naquela linha de estudar e de se planejar com relação ao juro composto. E você poder aproveitar essa ferramenta que pode estar disponível para vocês aí de forma acessível em todos os bancos e mercados. E sabe qual que é essa ferramenta? A previdência privada. Pois é, muitas vezes a gente não dá importância e não conhece o produto ou conhece mal o produto, porque ele foi mal apresentado, não foram apresentadas as vantagens que a gente pode conseguir com ele, né? E esse é o nosso objetivo aqui, trazer algumas ideias para vocês avaliarem e pensar, né? Lógico que o principal problema que a gente normalmente identifica na Previdência é a estruturação dele, problemas na montagem, na escolha de regime tributário e na modalidade, ok? Mas eu vou trazer para vocês algumas vantagens, aqui eu vou apresentar para vocês os tópicos, né? E o primeiro deles, que até o pessoal muitas vezes traz a dúvida para a gente assim, como é que eu vou trabalhar o meu hábito, o meu costume de fazer a poupança mensal? Então a Previdência Privada pode te ajudar nisso a partir do momento que você pode definir depósitos mensais através de boletos ou débitos automáticos em conta, né? Então ele, de certa forma, te cria aquele costume, você adaptando ou entendendo aquilo ali como uma conta mensal para você fazer o pagamento. Então, a primeira questão é o planejamento de depósitos, mas esse não é o principal. Eu diria que o principal é a questão do planejamento tributário que você pode conseguir com uma previdência privada, né? Através dela, o grande diferencial assim, entre você aplicar através de uma previdência privada e aplicar através de fundos de investimentos convencionais está no regime tributário que cada um dos produtos adota. E no caso da previdência privada, ele tem um regime que acaba beneficiando o investimento de longo prazo. Porque nós temos, por exemplo, nos fundos fora de previdência, um cara que nós chamamos de come-cotas, que é a tributação semestral dos rendimentos, né? E na previdência não existe essa tributação de meio de caminho. E, portanto, o juro, aquele tributo que ia ser cobrado de você, ele permanece aplicado no teu investimento e te ajuda no juro sobre juro, ou seja, te ajuda no juro composto, né? Então, um fator importantíssimo no longo prazo. Além disso, você consegue trabalhar através da Previdência, se você trabalhar modalidades, né, que você tem o VGBL e o PGBL. No PGBL você pode trabalhar, inclusive, adiamentos tributários, para quem tem aquele valor a ser contribuído anualmente, você pode reduzir a sua base de cálculo, né, através de contribuições de Previdência e buscar exatamente aí um benefício através do adiamento do tributo. A Previdência ela tem a possibilidade de, através de alíquotas regressivas de imposto, você alcançar uma alíquota de 10%, sobre o rendimento ou sobre o volume, daí conforme a modalidade que foi estruturada, né? Mas o grande detalhe é que ele precisa de uma maturação para isso. Então, é no longo prazo que esse tipo de investimento se torna muito interessante. Você pode atingir uma alíquota de até 10%, que entre os produtos tributados é a menor tributação possível aí, né? E daí, lógico, tem a tua estruturação. As pessoas isentas vão ter um formato diferente de montar esse esquema em previdência, né? Por isso eu comentei lá no início que o grande problema, às vezes, em relação à previdência, está na estruturação que foi feita do produto, né? E existe ainda mais um fator na previdência, que é a possibilidade de você não ficar amarrado a uma instituição financeira ou a um gestor. Quando você está em previdência, você tem a ferramenta da portabilidade. Você pode sair de uma instituição financeira para outra sem necessitar do resgate, sem existir a tributação, portanto. Então, no investimento de longo prazo, isso faz toda a diferença, porque você consegue fugir das tributações de meio de caminho. Você leva, ao longo dos vários anos, mudando de instituição, mudando de fundo, mudando de perfil de investidor. Você pode estar num perfil conservador, decide passar para um perfil moderado ou para um perfil agressivo, ou regressar sem necessitar exatamente de um resgate, né? Você faz a portabilidade entre fundos e que automaticamente evita a tributação. Então, no longo prazo, isso faz toda a diferença. Além disso, a Previdência permite o quarto item aqui, que é o planejamento sucessório. A Previdência ela te permite definir beneficiários para aquele recurso que foi depositado.
Então, com isso, você já define, numa eventualidade, numa ausência, né, quem recebe aqueles valores e, portanto, foge do inventário, que evita mais alguns custos na sucessão. Então, veja uma série de vantagens que você pode adotar na Previdência, certo? Só que eu vou chamar a atenção para alguns aspectos que são relevantes, que tem que tomar todo o cuidado na hora da Previdência. Então, aqui nós vamos trocar agora e vamos falar exatamente, a escolha, o principal, a escolha adequada da modalidade entre PGBL e VGBL, que é definido conforme a tua situação atual, e o regime tributário, que é o progressivo e o regressivo. São duas coisas independentes que você precisa escolher e precisa montar conforme o seu planejamento. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que a instituição que você vai fazer os investimentos não tenha taxa de carregamento, nem na entrada, nem na saída, porque isso acaba te amarrando. E toda aquela vantagem que eu te falei lá, da possibilidade de você fazer alterações de gestor, alteração de instituição financeira fica prejudicada, porque você é penalizado numa eventual mudança por conta dessas taxas de carregamento. Então, taxa de carregamento tem que ser 0. A outra possibilidade, lógico, a instituição onde você vai fazer as aplicações, ela tem que ter disponibilidade de fundos. Você tem que ter fundos agressivos, fundos conservadores, fundos moderados, você tem que poder diversificar. Esse é o ponto. Você vai poder mudar as suas linhas de investimento sem ter a penalização tributária. Além disso, tem que tomar cuidado com a taxa de administração, especialmente nos fundos passivos, que são os fundos onde o gestor não mexe na carteira. Ok? E um item muito interessante, muito importante, é exatamente cuidado com os pecúlios e outros penduricalhos que às vezes tentam te empurrar junto com uma previdência. Exceto, lógico, que isso faça parte do teu planejamento de investimentos. E para finalizar, pessoal, uma última dica então. Faça uma consulta com um profissional. Existem profissionais qualificados no mercado que podem te ajudar na estruturação dessa previdência. É a melhor forma de você fazer a escolha correta, não deixar na mão da pessoa, mas você fazer adequadamente ao seu planejamento. Ok? Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima. O que já era bom ficou melhor ainda. O restaurante do Mineiro está maior, mais amplo, mais comodidade para todos nós. O que não mudou é o atendimento e o tempero mineiro, que é uma delícia. Todos os dias, pratos quentes, pratos frios e sobremesas deliciosas. E todos os sábados, a melhor feijoada da região. Venha você também para o restaurante do Mineiro.